with me, boy. Yeah. 17:38. I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Pessoal, professora Maria Rosa. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, de matemática do 7º ano. Hoje nós vamos resolver algumas questões referente ao assunto de medida dos ângulos internos de um polígono regular, assim também como o assunto dos ângulos externos desses polígonos. Mas antes da gente dar início à resolução dessas questões, que vão ajudar vocês também a responder a atividade, essas questões são bem semelhantes, vamos nos atentar aqui para duas concepções referente aos ângulos externos que a gente não trabalhou na aula passada. Ó. Então, vamos ver aqui, ó. Soma dos ângulos externos de um polígono. Gente, sempre que a questão pedir a soma dos ângulos externos de um polígono, tenham sempre em mente que a soma desses ângulos externos, desses polígonos, é sempre 360 graus, independentemente de qual polígono for. Ah, professora, se for um quadrado, se for um hexágono, se for um pentágono, independentemente, a soma dos ângulos externos de um polígono é sempre igual a 360 graus, certo? Como assim, ó? Vamos ver aqui esse exemplinho. Nós temos aqui um triângulo, equilátero, onde cada um de seus ângulos mede 60, 60 e 60. Nós temos os ângulos externos aqui, ó, esse são ângulos externos. Por quê? Porque eles são ângulos formados por um lado do polígono e pelo prolongamento desse outro lado aqui, ó, do lado consecutivo. Então, a gente prolongou aqui todos os lados e conseguimos aqui identificar os três ângulos externos desse triângulo. Então, o que acontece, ó? Como a gente já havia dito, a soma do ângulo interno com o ângulo externo é sempre igual a 180 graus. Eles são ângulos suplementares. Então, a gente está vendo aqui, ó, que a soma desse ângulo alfa com esse ângulo x é sempre igual a 180 graus. Então, vamos descobrir qual o valor desse x aqui primeiramente, ó. Então, vamos lá. Então, o que acontece? X mais 60, que é justamente o valor desse alfa, é igual a 180 graus. Isso a gente já sabe. Então, quanto que é o valor de x, gente? O valor de x é justamente 180 graus menos 60. Por quê, ó? 60 graus não está aqui positivo, quando eu jogo ele para o outro membro, ele vai com o sinal trocado, então vai com o sinal de menos. Então, x vai ser igual a 180 menos 60 graus, que é igual a 120 graus. Então, o valor do nosso ângulozinho aqui externo, x, é igual a 120 graus. Se esse x aqui vale 120 graus, esse aqui também vale 120 e esse aqui também vale 120. Por quê, ó? Porque esse ângulo aqui é tudo igual. Aqui é 60, então aqui vai ser 120. Aqui é 60, aqui também será 120, porque 60 mais 120 é 180 graus. Então, nós acabamos de descobrir três ângulos externos, onde a medida de cada um deles é 120 graus. Então, para eu saber quanto é que vale a soma desses três ângulos externos, eu tenho que fazer o quê, gente? Isso mesmo, multiplicar 3 vezes 120, porque são três ângulos externos de medida 120 graus, que é igual a 360. Então, ó, observem aqui, a soma desses ângulos externos deu igual a 360 graus. E isso acontece, gente, com qualquer polígono regular. A soma dos ângulos externos desses polígonos vai ser sempre igual a 360 graus, porque 120 mais 120 mais 120 é 360 graus. Então, a gente explicitou aqui no triângulo, mas isso acontece para todos os polígonos. Vamos ver outra relação importante, gente. Agora vamos ver outra relaçãozinha importante. Relação entre ângulo externo e interno no triângulo. Perceba que isso acontece no triângulo.
Olha o que diz aqui, ó. A medida do ângulo externo, né, de qualquer que seja o triângulo, é sempre igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. O que isso significa, professora? Ó, ele está te dizendo que esse ângulo aqui externo, né, que eu chamei aqui de x, ele é sempre igual à soma dos dois ângulos internos do triângulo não adjacentes a ele. Ou seja, a medida de x é sempre igual a B mais C. Por quê? B mais C são os dois ângulos internos que não é adjacente a x. Ou seja, qual o ângulo interno que é adjacente a x, vamos dizer assim, que está do lado de x, gente? É justamente o ângulo A. Então, o x aqui ele vai ser justamente a soma do ângulo C mais o ângulo B. A sua medida vai ser igual à soma destes dois ângulos. Lembra que a gente conseguiu identificar que x, na questão passada, valia 120 graus? Ó. Observa que 60 mais 60 é 120, confirmando aqui o que está dizendo no enunciado. Se fosse aqui esse ângulo externo aqui, quem é que está adjacente a ele? Esse ângulozinho aqui, né? O ângulo C. Então, esse ângulo externo seria igual à soma do ângulo A mais o ângulo B. De mesma forma, aconteceria com esse ângulo externo aqui, ó. Ele seria o quê? A soma do ângulo C mais o ângulo A, porque são os dois ângulos internos do triângulo não adjacentes a ele. Então, como é que a gente prova isso, professora? O porquê que isso acontece, ó? Vamos ver o seguinte, a gente sabe que A mais B mais C é igual a 180 graus, ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. E a gente está vendo aqui, né, que 60 mais 60 é 120, mais 60, 180. E o que acontece? Só que a gente sabe, né, lá do que a gente já viu e também do slide passado, que x mais a é igual a 180. Então, a gente sabe que x mais a é igual a 180. Então, temos aqui, ó, a mais x é igual a 180, só que a mais b mais c também é igual a 180. Ou seja, esse xzinho aqui é a mesma parcela de b mais c. Ou seja, o nosso x, que é o nosso ângulo externo, vale justamente b mais c. Ou seja, a soma dos outros dois ângulos, né? Não adjacentes a eles, dos dois outros ângulos internos. Então, toda vez que a gente vê um ângulo externo em um triângulo, a gente sabe que a medida dele é sempre igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a eles. Então, são duas informações, gente, cruciais para que a gente consiga responder as questões que estão sendo propostas para vocês. Agora, vamos passar agora para a resolução de questões, ó. A primeira questão diz o seguinte: sabendo que o polígono a seguir é regular, ou seja, possui lados e ângulos iguais, né, como a gente já viu, o valor de cada um dos seus ângulos internos é. Ele quer saber a medida de cada ângulozinho desse aqui, ó. Cada ângulozinho desse, quanto é que vale? Gente, o que a gente precisa saber primeiramente? A gente precisa saber quanto que vale a soma de todos esses ângulos internos, a soma da medida de todos esses ângulos internos. E como é que eu descubro isso, professora? Pelo métodozinho que eu ensinei para vocês. Escolhe um vértice e traça as diagonais, ó. Escolhi esse, né? Vou traçar as diagonais, ó. Tracei, ó, esse para esse. Agora esse para esse. Vamos traçar esse para esse. Esse para esse. Esse para esse. Pronto, tracei as diagonais possíveis. Eu percebi que a minha figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, ó. O triângulo número 1, o triângulo número 2, o triângulo número 3, o triângulo número 4, o triângulo número 5 e o triângulo número 6. Ora, se cada um desses triângulos tem como soma interna de seus ângulos internos igual a 180 graus, então é só eu multiplicar, como eu ensinei para vocês, 6 vezes 180, que é 1080. Então, a soma de todos esses ângulos internos dessa figura aqui é 1080. Observe que essa figura possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados, ou seja, é um octógono. Então, o que a gente faz para descobrir a medida de cada ângulozinho desse? Se é um octógono regular, gente,
cada ângulozinho desse possui a mesma medida. Então, o que a gente faz? A gente pega o 1080 e divide por 8, que dá 135. Então, cada ângulozinho desse vale 135 graus. Então, qual é a resposta aqui, gente? Isso mesmo, gente. Letra E de é bem facinho. Vamos aqui agora para a questão de número 2, que fala, né? O hexágono abaixo é regular, ou seja, possui lados e ângulos iguais, de mesma medida, né? Esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse ângulo tem a mesma medida que esse, né? Aí eles perguntam o valor do ângulo x. A primeira coisa que você tem que observar é que x é um ângulo externo, ou seja, se ele é um ângulo externo, a gente já sabe que a soma de x, né, mais esse ângulo aqui interno do nosso hexágono é sempre igual a 180. Então, se eu soubesse o valor disso aqui, estaria muito fácil descobrir o valor de x. Tem como a gente descobrir o valor desse ângulozinho aqui. Como, professora? Ó, basta primeiramente a gente descobrir quanto é que vale a soma de todos esses ângulos internos. Como é que eu faço isso? Ó, vamos traçar primeiramente as diagonais, né? Traçamos as diagonais possíveis e nós percebemos que nossa figura foi dividida em 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, vamos lá, ó. Triângulo número 1, triângulo número 2, triângulo número 3, triângulo número 4. E o que aconteceu, né? Depois que a minha figura foi dividida nesses 4 triângulos, a gente faz o quê? 4 vezes 180, que é 720. Então, a soma dos ângulos internos do hexágono é 720. Agora, eu quero descobrir quanto que vale cada um. O que eu faço? Divido esse 720 por 6. Quando eu divido 720 por 6, eu descubro que cada ângulozinho desse vale 120 graus. Ora, professor, eu sei que esse aqui vale 120. E 120 mais x, que é o ângulo externo, é quanto, gente? Igual a 180 graus. Então, vamos botar isso aqui, ó. X mais 120, né, que é a medida desse ângulozinho aqui interno, é igual a 180 graus. Então, o que eu faço? Esse 120 aqui não está positivo, passa para o outro lado com o sinal trocado, negativo. Então, x vai ser igual a 180, menos 120. Então, x vai ser igual a 60 graus. Então, nosso ângulozinho aqui externo vale 60 graus. Qual é a resposta? Letra C de certa, né? Então, vamos lá para a terceira questão agora. A terceira questão diz o seguinte: todos os polígonos abaixo foram montados com triângulos. Ou seja, essas figuras estão decompostas em triângulos, né? Dessa forma, aquele cuja soma das medidas dos ângulos internos é igual a 360. Ele está te perguntando qual dessas figuras tem como soma dos seus ângulos internos igual a 360 graus. Gente, perceba o seguinte, se essa figura está decomposta, né? Se essas figuras estão decompostas em triângulos, tem como eu saber a quantidade de triângulos que tem uma figura onde a soma dos seus ângulos internos é 360, ó. Porque se eu dividir cada ângulozinho desse aqui, cada triângulozinho desse aqui, não tem como soma dos seus ângulos internos igual a 180 graus? Tem, gente, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se eu dividir isso aqui por 180, eu vou descobrir a quantidade de triângulos que essa figura foi decomposta. 360 graus dividido por 180 é justamente 2. Então, qual é a figura que está dividida em apenas 2 triângulos, gente? Qual é a figura? Essa ou essa? Exatamente, a letra B, de bola. Por quê? Ó, a gente está vendo aqui que o quadrado está dividido em 2 triângulos de 180 graus. Por isso que a soma dos seus ângulos internos é igual a 360. Então, gente, toda vez que ele lhe pedir isso, é só você observar que quando você divide por 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, você consegue descobrir em quantos triângulos essa figura está decomposta. Bem facinho, né? Vamos agora passar para a nossa última questão, a quarta, que é um pouquinho mais difícil, né? O que está falando, ó? A figura a seguir é composta por um triângulo equilátero, ou seja, possui ângulos e lados iguais. Então, cada ângulozinho desse é um triângulo equilátero, gente. A gente sabe que a medida de cada ângulo de um triângulo equilátero é igual a 60. Então, aqui já tem 60, né? A gente já sabe.
um quadrado, ou seja, um quadrado tem todos os seus ângulos iguais a 90 graus. Então, aqui é 90. Então, a gente já sabe que aqui tem 60, aqui tem 90. E um pentágono, né? Esse pentágono aqui, a gente ainda não sabe quanto que vale cada ângulozinho desse, né? E ele tá te pedindo o valor de alfa. Gente, percebe que se eu somar alfa mais esse ângulozinho aqui de 60, mais esse ângulozinho de 90, mais esse ângulozinho aqui, que eu vou descobrir o valor, isso não vai dar igual a 360 graus, ou seja, uma volta completa, ó, uma circunferência completa. Observa isso. Quando eu formo isso, eu tenho igual a 360 graus. Então, se eu sei o valor disso, se eu sei o valor desse ângulo, e se eu sei o valor desse ângulo, e somo mais alfa, eu igualo tudo isso a 360 e consigo descobrir o valor de alfa. Então, vamos lá. Ó. O que acontece, né? A gente já sabe que a medida desse ângulozinho aqui é 60 graus. Por quê? Porque a soma da soma dos ângulos internos desse triângulo é 180 graus, e ele possui três ângulos iguais, então 180 dividido por 3 é 60 graus. Então, a gente já sabe que isso aqui vale 60 graus. A gente já sabe também que aqui é 90 graus, né, gente? Porque é um ângulo de um quadrado. E a gente tem que descobrir qual é o valor desse ângulozinho aqui, ó. O que a gente vai fazer? De novo, a mesma técnica. Vamos traçar as diagonais possíveis. E a gente viu que a nossa figura foi dividida em quantos triângulos? 3, né? 1, 2, 3. Então, o que eu faço? Eu boto 3 vezes 180 graus, que é igual a 540 graus. Então, a soma dos ângulos internos do pentágono é 540 graus. Mas eu quero saber quanto é que vale esse ângulozinho aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Isso mesmo, eu tenho que dividir por 5 para saber quanto que vale cada ângulozinho desse. Quando eu divido 540 por 5, eu tenho um total de 108 graus. Então, esse ângulozinho aqui vale 108 graus. Então, ó, eu já sei esse ângulo, que vale 108, esse que vale 90 e esse que vale 60. E o alfa, né? E eu sei que somando mais alfa, tudo isso é igual a 360 graus. Então, vamos fazer, ó, 90, que é esse ângulo, mais 60, que é esse ângulo, mais 108, que é esse ângulozinho que a gente acabou de descobrir, mais alfa, que é o que eu quero descobrir, é igual a 360 graus. Gente, 90 mais 60 é 150. 150 mais 108 é 158, 258, né? Perdão, 258. Então, esse 258 aqui, que está somando, passa para o outro lado, subtraindo com o sinal trocado, né? Então, o que acontece? O alfa vai ser igual a 360 menos 258. Então, 360 menos 258 é justamente 102 graus. Então, alfa aqui é igual a 102 graus. Qual é a alternativa, gente? Isso mesmo. Letra A, de A mais fácil, né? Então, essas questões vão servir de base para que vocês consigam, né? Resolver a lista proposta pelo professor Valdo, gente. Novamente, muito obrigada pela atenção, por vocês terem ficado comigo até aqui. Bons estudos, qualquer dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, que eu vou estar sempre à disposição de vocês, gente. Um beijo.